Olá, vamos falar agora sobre a Ordem Aranha. Nesse trabalho, realizado na disciplina de Zoologia Agrícola, ministrada pelo professor João Ronaldo. O meu grupo é composto por mim, Alexandre Leite, por Felipe Quirino Lopes Ferraz, o Luiz Gustavo Correia Mandu e a Valquíria Rosa China. Pois bem, aqui uma breve introdução sobre as aranhas. O filo artrópita corresponde por cerca de 80% dos animais. Dentro dele se encontra o subfilo Quilicerata e a classe Arachnida. Então, ele possui uma vasta gama de animais, e sendo 80% dos que estão na natureza. Já a ordem aranha, ela possui também um número grande de espécies descritas, cerca de 43 mil espécies, podendo variar até para mais espécies, pois existem locais do mundo até hoje inexplorados. Bom, as aranhas elas possuem uma grande importância, pois elas têm uma alimentação generalista, ou seja, elas não escolhem muito o que elas vão se alimentar, Isso dentro da gama dos insetos. Sendo essa então a importância, para o meio agrícola também, podendo ela ser um inseto, um inimigo natural, combatendo pragas ali que possam causar danos a plantas de interesse econômico ali, como as hortícolas, ali a alface, o repolho, também como as culturas de grandes extensões, como a soja, o milho, a cebola, entre outros. Então, dentro dessa importância, temos que ver que o seu habitat é em meio à natureza, a viver ali em meio à floresta, em meio a outras plantas, mas também pode ser encontrado dentro de casas, locais fechados, onde ela encontrar comida, vamos dizer assim, é o local que ela vai se instalar e vai ter acesso a ter. Dentro disso, então, temos também a subordem Mesótale e a subordem Epistótale. Dentro da mesma está a Amygdalomorph e a Araneomorph. Bom, a Amygdalomorph, ela tem a família mais famosa, vamos dizer assim, entre as aranhas, que é a Tesarófide, que são as aranhas caranguejeiras. Essas possuem as quelíceras dispostas paralelamente ao eixo do corpo, ou seja, da forma que vem o corpo, ela sai reta para frente e ela consegue abaixar e erguer as quelíceras. Já a Araneomorph tem a maior porcentagem de aranhas desse grupo, e as quelíceras delas são orientadas transversalmente em relação ao eixo longitudinal do corpo, ou seja, as mesmas são apontadas para baixo e elas vão trabalhar no sentido de esquerda e direita. Essas então são as diferenças dessas aranhas. Bom, sou o Felipe Quirino Lopes Ferraz e venho falar sobre o prossoma, o cefalotórax da aranha, onde o prossoma é o resultado da fusão do tórax com a cabeça, onde nele é possível encontrar os apêndices e estrutura de ambos os táquios. Bom, os olhos das aranhas são olhos simples, onde ao contrário dos insetos que possuem olhos compostos. Dependendo da espécie, pode variar de 2 a 8 olhos, sempre em pares, como podemos ver na imagem. Bom, o aparelho bucal das aranhas é formado pelas quelíceras, onde são usados para segurar, picar e triturar a presa, onde o fato de elas existirem caracteriza as aranhas como PE, onde a maioria das aranhas usa o veneno para matar suas presas, onde na ponta das quelíceras ficam duas estruturas semelhantes a seringas ocas e pontiagudas, usadas para picar o corpo da presa e injetar o veneno que é produzido em glândulas especiais. Bom, a alimentação elas são carnívoras, se alimentam de pequenos insetos, são capazes de consumir de uma vez só, tendo alta quantidade de alimentos e de os armazenar nos secos intestinais, tendo a possibilidade de suportar longos períodos de tempo sem se alimentar. Bom, as pernas de uma aranha, sendo outro diferencial dos insetos, os aracnídeos em geral possuem 4 pares de pernas, sendo composto por coxa, trocânter, o fêmur, a patela, a tíbia, metatarso, tarso e possíveis unhas, onde suas pernas são usadas para locomoção em superfícies como folha, solo
e são animais terrestres, e algumas espécies podem saltar. Em zoom, podemos ver nas duas imagens acima as pernas de uma aranha, onde é possível verificar os pelos que são usados como sensores de deslocamento de ar, além das unhas. Bom, os pedipalpos, também chamados de palpos, são falsas pernas utilizadas para manipular os alimentos e capturar presas. Serve como um órgão sensorial, além de auxiliar no momento da reprodução, sendo um órgão copulador, onde a boca fica entre os palpos, onde na imagem o número 1 podemos observar os olhos, o número 2 as quelíceras e 3 os pedipalpos. E é isso. Bom, então eu sou a Valkyrie e vou falar um pouco sobre o opistosoma, que é a parte do corpo da aranha que engloba o abdômen. Então, normalmente ele é liso, sem segmentações e ele é de forma ocular, redondo. No abdômen, então, que é o opistosoma, pode ser identificado um apêndice, que é as fiandeiras, e os principais sistemas, que vai ter aí o circulatório, respiratório, sistema reprodutor. Então, esses sistemas eu vou citando no decorrer da apresentação. Iniciando pelos apêndices, podemos falar das fiandeiras, que são os únicos que estão no abdômen. A aranha possui apenas 3 pares de apêndices, são as quelíceras, os pedipalpos e as fiandeiras. Falando das fiandeiras propriamente ditas, então, são os órgãos de tecelagem, que situam-se no final do abdômen antes do ânus. Qual que é a função da fiandeira? A sua função primordial é, além de tecer as teias, construir o abrigo que protege seus ovos, que é chamado de ooteca. Então, tanto as teias como a ooteca é produzido pela seda e pela fiandeira, que vai liberar então essa seda. Os principais sistemas, vamos começar pela respiração. Então, pode ser de 2 tipos ou a união dos dois. Pode ser cutâneo para as espécies menores e pulmões foliáceos, filotraqueias, para espécies menores. Existem aranhas que têm apenas pulmões e aranhas que têm apenas traqueias, mas a maioria possuem os ambos. Na reprodução, então, é uma reprodução bem peculiar, porque ela possui várias fases, além de várias fases do ciclo de vida. Então, geralmente o macho vai tecer uma teia, que é a teia espermática, deposita seu esperma, injetando na fêmea em seguida. Então, esse foi o momento de cópula. E depois da cópula, a fêmea vai depositar os ovos já fecundados. E ela consegue pôr até 3.000 ovos. Esses ovos, eles vão ser protegidos por aquela seda que vai ser tecido pelas fiandeiras. Então, ela vai tecer um disco de seda onde são depositados os ovos. Em seguida, tece outro acima dos ovos, os fechando dentro de um aglomerado de seda. Ela tece como uma bolsa onde vai proteger esses ovos que já estão protegidos. Cada um é protegido, mas ela vai proteger de forma geral. Vai ser forma esférica, que recebe a denominação de ooteca ou ovisaco. Então, vai ser um microhabitat para a proteção dos ovos. Eles vão ficar ali por um certo período e são presos à teia, escondidos no abrigo da aranha-mãe ou carregados por ela. Então, que como na imagem, a aranha pode carregar essa ooteca ou pode deixar preso aí numa teia, que vai ser no esconderijo dela. Assim, tem que ser num lugar onde ela consiga proteger os mesmos. Aí os ciclos de vida, elas são 4 fases. A primeira é quando eles estão dentro da ooteca, que é o período embriônico. E a segunda, ela é dividida em 2 fases. Então, a fase gregária é na qual as aranhas recém-emergidas permanecem juntas por cerca de 4 a 5 semanas, que é o exemplo da foto, porque elas não são aptas a caçar. A produção de teias também é bem difícil para elas ainda estão aprendendo. Elas adquirem essa função depois de uns dias já que saem dos ovos, então elas precisam ficar unidas para realmente sobreviverem. E a segunda parte do período juvenil, que é a segunda fase ali, é a fase solitária.
Então, ocorre após a dispersão dos juvenis. Então, é quando eles vão viver a vida sozinhos. E o período adulto, que ocorre desde a muda de maturação à morte. É importante lembrar que nos aracnídeos não ocorre metamorfose. Então, os imaturos já são familiares aos adultos. Eles só vão ter algumas mudanças ali na pele, já digo, que vai ter carapaça, vai tendo algumas mutações. Uma curiosidade que eu trouxe é a aranha, conhecida popularmente como aranha social africana. Como o nome já diz, ela é um exemplo de espécie de aranha que tem vida social, onde ela vai compartilhar alguns momentos de sua vida, como a reprodução, que é o que eu estou tratando, e ela vai viver em comunidade com outras, então vão viver em bandos. O interessante dessa aranha é que em um bando, cerca de 40% das fêmeas deste bando não vão conseguir chegar a se reproduzirem, porque elas vivem apenas um ano e a reprodução também ocorre apenas uma vez neste ano, neste ciclo de vida delas. Então, as que não conseguem se reproduzir são chamadas de virgens e ajudam a cuidar dos ovos de outras aranhas. Então, aqui como a gente pode ver, elas ficam ali nesse ninho, né, protegendo os ovinhos das outras, e no momento que esses ovos eclodem, que começa a fase juvenil, eles não têm alimento, não têm defesa, e essas babás vão servir de alimento para eles. Então, quando os filhotes saem do ninho sem alimento, as babás se sacrificam, deixando os filhotes injetarem enzimas na mesma que farão a degradação interna de seu corpo, podendo servir de fonte de nutrientes para os filhotes. E eles vão sugar esses nutrientes quando elas ainda estão vivas. Então é um baita sacrifício. Tudo isso para que para que o DNA delas seja passado, porque quando eles sugam, eles vão sugar as proteínas, e as proteínas que compõem o DNA. Então uma parte do DNA delas vai ser ingerida aí pelos filhotes, pelos imaturos de outras fêmeas. E o sistema circulatório, ele é aberto. O coração está localizado na parte dorsal do abdômen e bombeia sangue para o resto do corpo. O sangue é constituído por um plasma que contém hemocianina, como pigmento respiratório. Então, na imagem a gente consegue ver mais ou menos como funciona o sistema circulatório da aranha, tendo o coração na parte dorsal do abdômen. É o sistema excretor. A excreção é feita semelhante dos insetos pelos túbulos de Malpique. Além disso, as aranhas utilizam glândulas coxais localizadas na base das pernas para auxiliar neste processo. Então, aqui as glândulas coxais, os túbulos de Malpique, e vai ser essas estruturas que vão ajudar aí fazer a excreção nas aranhas. Então, essa foi a minha parte que falava sobre o opistosoma, que possui apenas um apêndice que se chama fiandeira, e foi citado também alguns sistemas. Bom, meu nome é Luiz Gustavo Correia Mandu e eu vim falar sobre a relação Ordem Araneae com a agricultura. Bom, primeiro eu vou falar sobre o controle biológico. Nada mais é do que o uso de inimigos naturais. Esses inimigos naturais, eles vão predar ou vão utilizar como hospedeiro o inseto que está atacando a cultura de interesse econômico implantada ali e causando o fim dele ou não deixando ele conseguir se reproduzir e avançar no seu ciclo. Em alguns casos, o controle biológico ele pode dispensar o uso de agrotóxicos, pois o efeito vai ser tão bom que vai quase pegar aquela praga e extinguir ela dali ou acabar de vez com ela. E eles podem ser parasitóides, predadores e entomopatógenos. Quando eles são parasitóides, eles vão concluir o ciclo deles, causando a morte do hospedeiro, e eles só vão usar para concluir o ciclo. Quando ele é predador, como no caso das aranhas,
ele vai pegar o inseto que está causando infestação na lavoura, vai se utilizar dele para alimentação e desenvolvimento do animal predador desse inseto ou praga. E quando ele é entomopatógeno, significa que ele vai pegar, vai usar esse inseto como hospedeiro e ele vai conseguir concluir seu ciclo, podendo ou não matar o inseto hospedeiro. Pois o parasitoide ele vai pegar o inseto e ele, ao final do seu ciclo, ele vai causar morte dele, pois em casos como mosca, elas vão colocar seus ovos no inseto hospedeiro e após a eclosão desses ovos, as larvas vão se utilizar do inseto hospedeiro para se alimentar e dar início a seu ciclo. E quando é entomopatógeno, ele pode fazer isso, ou ele pode só usar o inseto para tipo, só concluir seu ciclo, só que ele pode tipo, causar alguns problemas desse inseto que é o que se busca, como não conseguindo deixar que ele se reproduza mais e etc. E as vantagens e desvantagens do controle biológico. As vantagens são que você pode ter um custo menor na lavoura com o uso de agrotóxicos e promove um equilíbrio entre predador e praga naquele ecossistema. Reduz ou suprime o uso do agrotóxico e, e pode promover uma agricultura mais sustentável. Porém, como desvantagem, nós temos que é preciso ter um conhecimento básico ou bem aprimorado sobre o que você está fazendo com tipo, você tem que saber o que você vai fazer, pois se você fizer alguma coisa errada, você não vai ter eficácia no seu controle biológico. Você tem que saber muito sobre a biologia, tanto da praga como do predador, para que haja uma eficácia boa. E o uso correto dos agroquímicos, pois o uso excessivo dos agroquímicos ele pode causar a morte desses predadores naturais que se tem no local, fazendo que seja necessário você utilizar mais dinheiro para conseguir controlar uma praga que poderia ser controlada por inimigos naturais do que se tem naquele ecossistema, como as aranhas no caso. Pois o uso descontrolado do agroquímico ele pode tanto matar a praga que está atacando sua lavoura, mas se você usar ele demais, ele vai começar a matar insetos que são benéficos à lavoura também. Há exemplos de lavoura de soja, que ele foi feito o uso excessivo de glifosato, e quando as abelhas elas sentavam na flor da soja para coletar o pólen, elas entravam em contato com esse glifosato em excesso, causando a morte das mesmas. Isso estava causando grandes prejuízos nas lavouras, pois não estava ocorrendo polinização e não estava se obtendo como eu posso dizer, uma boa produção com aquela lavoura, pois sem a polinização não há desenvolvimento e troca de material entre as flores para se continuar o ciclo. E o conhecimento sobre o uso e a funcionalidade do produto é o essencial para ter o uso correto dos agroquímicos, pois com uma pessoa que conhece ou um profissional adequado, como um engenheiro agrônomo, ele vai dar a indicação correta do produto, assim não causando nenhum mal ao ecossistema onde essa lavoura se encontra e conseguindo ter uma agricultura muito balanceada. A predação natural. Então, a predação natural ela pode ser feita com o uso do controle biológico, como eu estou falando aqui nessa apresentação. E ela
ela pode ser a preservação da fauna e do aquele ecossistema, pois o, tipo, as aranhas elas vão se alimentar daquela praga, conseguindo fazer o desenvolvimento do seu ciclo apenas predando o inseto ou praga da lavoura. E ela, assim, ela fazendo a preservação da fauna. E elas, essa predação natural para acontecer, a aranha ela tem que ser maior que o inseto que está atacando a lavoura. Pois se o inseto for maior que ela não vai conseguir predá-lo e assim não vai ter eficácia nenhuma. Por isso nós temos várias variedades de aranhas, desde as pequenas até as mais grandes. Exemplos de controle biológico. As aranhas elas podem realizar o controle biológico de artrópodes, como os gafanhotos, pois quando elas fazem suas teias no meio da lavoura ou perto delas, os gafanhotos podem passar e ficar presos, e assim ela predando eles quando eles ficarem presos ali. E o gafanhoto, ele pode ser em grande quantidade, ele pode causar grandes prejuízos aos grandes produtores. E ela também, as aranhas, elas predam lagartos do grupo Spodopteras, pois essas lagartas elas atacam grandes culturas como milho, soja, entre outros. E a aranha ela faz a predação dessa lagarta e acaba com a infestação delas, pois ela vai se alimentar delas assim, causando a morte e dando fim ao ciclo daquele indivíduo em questão. E em um estudo realizado em 1936, em Santa Catarina, foi possível observar que algumas representantes do grupo Araneae eles faziam controle de ácaros em macieiras, pois elas conseguiam, as aranhas de pequeno porte, elas conseguiam se alimentar e predar os ácaros e, e dar fim a eles, sem eles atacar a cultura. Isso tudo foi realizado em macieiras, pois os ácaros atacavam a macieira em questão, e realizando um estudo foi possível observar que as aranhas conseguiam fazer o controle biológico desses ácaros. E assim destaca-se importante a preservação do meio ambiente para que se possa haver um ecossistema ali onde as aranhas consigam predar ele e elas tipo sempre consigam estar mantendo esse equilíbrio ali, pois não tem como a gente falar assim, 100% foi eliminado, pois elas não conseguem fazer esse controle. Porém, elas podem diminuir e bastante o prejuízo que esses ácaros podem causar às macieiras sem o uso de nenhum agrotóxico.